Suplementação nos períodos críticos. A gente precisa definir quais são os períodos críticos, primeiro, na hora de você praticar exercício. Lembrando que os períodos críticos para um bodybuilder é um, o período crítico para um maratonista é outro, o período crítico para a senhora de 40 anos, não é senhora ainda hoje, né? 50 anos que vai fazer yoga e pilates é outro, né? Então, tudo isso a gente, parece brincadeira, mas tudo isso, cada pessoa precisa de uma dieta, mas eu acho que isso já está bem claro na mente de vocês. Períodos críticos para o praticante de exercício físico são aqueles em que ele está exposto a um agente estressor, sendo que os principais são maior concentração de hormônios catabólicos necessários, descompensação ácido básica, em alguns esportes isso é bem pronunciado, tá? E excessiva produção de radicais livres. Como que vocês suplementariam um alpinista? Então isso está na nutrição esportiva. Nutrição esportiva não é você ter uma salinha na academia e prescrever dieta. Ela é muito mais ampla que isso. A nutrição na academia, ela é um pedaço da nutrição esportiva, que eu gosto muito de trabalhar. Tá? Então, tais variáveis, se não forem corretamente manipuladas, podem promover um resultado oposto do esperado pelo atleta, e a variável que tem efeito nas demais é a manipulação hormonal. Quem manda na parada é o hormônio. Fisiculturistas descobriram isso faz tempo. Quem manda, quem é o maestro da orquestra é o hormônio. Se você manipular o hormônio pela dieta, que é o que cabe a nós, né? Sempre lembrando que eu vou me manter no meu escopo profissional. Se você manipular a dieta, visando sempre o impacto hormonal, o resultado vai ser melhor e você vai direto para a ferida da coisa. De alguma forma, sempre vai cair na questão hormonal, seja via segundos mensageiros, seja receptor nuclear. Então, a palestra, pela maioria, vai ser mais voltada para acadêmicos de nutrição. Isso não quer dizer que a gente não possa respingar para os outros lados também, tá? Situações em que o nível de catabolismo excede o limiar de homeostase, devendo ser manipulados através da dieta e do repouso. Peraí, não passa. Essa descompensação metabólica, que é o que a gente falou antes do agente estressor. Então, assim, pessoal, quais são as situações estressoras para o praticante de exercício físico? Durante um dia típico, que ele acorda de manhã e provavelmente vai dormir à noite, mas qual é a situação que exige um olho assim mais criterioso do nutricionista, do profissional que vai elaborar a dieta dele? Poderia alguém me falar uma? Pós-treino. Por quê? Falando na linguagem de hormônios, né? A gente tem aí uma descompensação metabólica, né? Algum outro horário que seria crítico? Desjejum, muito bom. O perfil de hormônios quando a gente acorda é muito parecido com o perfil de hormônios quando a gente treina. Tá? É muito parecido. Mais algum horário? Vocês sabem? Ceia, por quê? Porque você vai entrar no jejum, né? Como eu te falei, depende muito o esporte, né? Se a gente pegar um yogi da Índia, ele vai falar que jejum está suci. Né? Tudo depende de onde que a gente vai aplicar. Mais um horário que seria legal a gente pensar que seria um horário crítico, né? Um horário crítico, gente. Mais um. Tem mais um aí que eu acho que exige um cuidado aí. Pré-treino. Do intratreino a gente vai abordar também, mas não é tão crítico assim, dependendo do teu pré e do teu pós. Né? Que critério que eu usei para rotular isso de crítico? Aquilo que eu coloquei no slide passado. Que são os perfis hormonais que se apresentam mediante situações estressantes. Tá? Então, quais são eles? Desjejum,
mais um pré-treino, pós-treino e ceia. Veja bem, a gente vai falar deles, alguns deles não vão promover, por exemplo, tanta alteração no equilíbrio ácido básico, então eu não preciso modular tanto a questão de acidose metabólica, né, ou alcalose metabólica, como ocorre no alpinista, né? Então, alguns eu vou deixar assim, porque, por exemplo, assim, eu não imagino que alguém aqui está orientando um alpinista, né? Se tiver, também depois a gente conversa, pode conversar comigo. Mas eu acho assim que a gente vai fazer isso daqui mais direcionado para a nossa realidade, tá? Então, de jejum, veja bem, secreção acentuada de catecolaminas, tiroxina, glucagon ou glucagon e cortisol. Maquinaria celular, ou seja, toda a fisiologia da célula girando sentido célula-sangue. Produção acentuada de glicerol e lactato. Num pós-treino, existem mais subprodutos metabólicos aí. Mas aqui a gente vai se ater a isso um pouquinho. Então, o indivíduo acordou, dormiu, acordou. Eu não sei da ceia dele, vamos supor. Não sei. E ele se encontra nesta situação, certo? E ele chegou para vocês, é um indivíduo, um ectomorfo de 1,70 m, 52 kg, e ele quer ficar forte, musculoso. Aí o jejum dele é de 8 horas noturna. Seria prudente eu prescrever sei lá, vamos pensar, eu não quero falar muito de alimento, porque a proposta do troço é suplementação nos horários críticos, mas eu vou acabar falando de alimento, enfim. Mas vamos falar de suplementação. O cara acordou, a gente só vai falar de suplementação porque é o tema da palestra. Que suplemento seria mais prudente eu passar para ele? Um whey hidrolisado ou uma cinta 6, uma caseína? Para este indivíduo. Whey hidrolisado. Né? Não só o whey hidrolisado, né? E há controvérsias também, a gente vai falar disso. Mas, pensando no perfil hormonal, né? A gente vai passar um whey hidrolisado. Tem a questão da secreção da insulina com o whey hidrolisado. O whey hidrolisado vai promover a secreção de insulina? Vai, né? Não tanto quanto se a gente jogar uma dextrose. Mas vai. E a insulina, o que ela pode fazer com esses hormônios, né? Ela pode ser uma boa antagonista. Ah, mas e se o meu desjejum for também o meu pré-treino? Aí é outra situação que a gente vai ter que abordar mais no final. Tá? Mas vamos pensar num ser humano com aquele horário ali, de jejum, pré, pós e ceia, tá? Mas se você conversar bem conversadinho com o teu paciente, você convence ele a fazer primeiro um jejum, esperar meia hora e fazer um pré-treino, tá? Isso você tem que barganhar com o teu cliente ali, tá? E nem todo mundo vai ter essa disponibilidade na hora de fazer isso, tá? Então a gente tem que se virar nos 30. Isso é a questão que eu acabei de levantar. Então, tendo um perfil hormonal muito similar no desjejum com o pós-treino, seria prudente ou seria indicado, sei lá, a gente colocar, repetir o pós-treino no desjejum? Quem faria isso? Quem já fez? Quem não fez? O que vocês acham? Alguém faria isso daí? Levanta a mão. Ninguém? Ninguém repetiria? Pois é. Cicloglicose-alanina. É um dos primeiros dos ciclos que a gente estuda na faculdade, né? Aí quando chega no Krebs, está todo mundo afiado. Hoje, quem descrever o ciclo de Krebs de cabo a rabo vai ganhar uma promoção aí do Gustavo, né, Gustavo? Não, é sacanagem, né? Então, assim, pessoal, a gente sabe que a glicose ela é metabolizada e ela fica intercambiando quando em alanina, e a alanina é desaminada, vira glicose, né? O que é a alanina? É um aminoácido essencial ou não essencial? Essencial. Vocês estão me falando
que o aminoácido que o meu corpo produz a partir da glicose é essencial, tem que ser ingerido da dieta, sendo que eu acabei de falar que o corpo produz esse aminoácido pela glicose, ele é não essencial. E por ele ser não essencial, isso faz, a gente não vai falar disso agora, mas faz vocês refletirem assim, será que eu não estou comendo proteína demais também, sabendo que alguns aminoácidos eu posso produzir a partir da glicose? Né? Proteína não engorda, é mais difícil de engordar pela proteína, mas será que talvez ela não economiza na minha lipólise? Tá? Esses temas a gente vai abordar depois. E se eu estiver indo muito para frente, vocês me falem, né? Tá todo mundo aqui em casa. E se quiserem também que eu não fique muito tempo também no assunto, podem falar. Eu sou um simples mediador aqui. Então, a gente acorda com um perfil hormonal bem ruim para a alanina. A gente acorda com os níveis de alanina baixos. Porém, no meio da noite, na calada da noite, a gente está com os níveis de glutamina baixos. Por quê? Glutamina é um aminoácido essencial ou não essencial? Quem acha que é essencial? Tá, pode passar. Aqui eu fiz, desconsiderem assim, coisas, cada fonte parece que diz uma coisa, né? E ainda mais hoje em dia que virou bagunça essa história de whey, né? Você compra whey, dá para fazer um bolo de tanta farinha que tem. Mas assim, vamos considerar que estamos falando de um whey legal, de uma proteína isolada de soja legal, né? Então aqui eu coloquei para vocês um comparativo, para a gente começar a pensar na aplicabilidade dessa suplementação, tá? Porque, veja, não adianta nada eu falar aqui para vocês do ciclo da alanina, glicose, e a gente não ter como aplicar isso tudo, né? Então, sempre, isso eu falei ano passado, nas palestras da semana acadêmica, que, assim, se for um diálogo que não seja aplicável, não adianta nada eu ficar falando aqui, tá? Mas vamos colocar coisas assim que vocês estão mais familiarizados. Veja que legal, a concentração de glutamina em 30 gramas de whey e a concentração de alanina em 30 gramas de whey. Compare com a soja. Vamos ficar na glutamina. Ó. Whey, soja, caseína, albumina e carnivore. A carnivore eu coloquei especificamente porque eu queria uma proteína diferente ali que não fosse tipo whey hidrolisado. Entendeu? Tudo bom, Kevin? A alanina, veja a alanina que interessante. Whey 1, tudo 1, ó. 1, 2, 1, 1, aí carnivore 2.5. Por isso que eu coloquei a carnivore. Eu não estou falando que é a proteína da carne hidrolisada, é a marca carnivore. Tá? Então estou sendo bem específico. E geralmente as proteínas, se elas forem de marcas assim corretinhas, elas vão ter o perfil muito parecido. Tá? E então assim, ó, se eu acordo com menos alanina, o horário do dia que eu tenho os níveis de alanina menores e os níveis de glutamina também baixos, só que a glutamina ela é depletada um pouquinho antes, o que seria legal eu fazer ao acordar e antes de dormir, tendo em vista só esse quadro? Né? Então, eu posso preferir uma proteína com mais glutamina ou tomar a glutamina separado, mas vamos pensar que o indivíduo não existe mais glutamina no mundo, ou soja ou caseína, seria mais interessante, né? E tomar uma proteína hidrolisada da carne ao acordar. Mas como vocês me responderam, ou não me responderam, que não repetiriam o pós-treino, no de jejum, então, a gente teria que ter, talvez, outra estratégia. Isso varia muito de indivíduo, porque, veja, pode chegar aquele cara que ele quer ficar mais fortinho, mas ele tem tendência a acumular gordura. E se você mexer na insulina dele, talvez pode desencadear alguma hipoglicemia de rebote mais para frente e ele, no lanche da manhã, ele coma mais do que ele devia. Não por uma questão que a insulina engorde, mas que pode alavancar sei lá, uma hipoglicemia e ele vai comer mais. Vocês podem mudar a abordagem também, né? Se é um cara que ganha massa muscular fácil e só quer dar uma limpada no shape dele,
Vocês podem colocar uma proteína lenta ali, não é crime. Eu, pessoalmente, não colocaria. Seja qual for o objetivo, eu colocaria uma proteína rápida. Eu modularia os outros horários, não os críticos, que é geralmente isso que eu faço. Não mexo nos horários críticos. Eu mexo no contraturno. As últimas refeições que eu vou meter a mão são nos horários críticos, que são quando o cara está ali 3 semanas num campeonato. E depende também do atleta, né? Depende do campeonato. Se vai, por exemplo, eu acho que até comentei isso com vocês, que o Shogun me perguntou se tinha que tirar depois da pesagem ele ia ter que continuar sem sódio, sem água, porque ele tinha ouvido que no fisiculturismo, não sei, eu falei para ele que não tinha nada a ver. Para ele sair e comer uma boa pizza mesmo. Ficou com o olho desse tamanho, ficou feliz, mas foi bom, porque tem a especificidade do esporte, e para a pessoa que não entende, ela pode seguir um protocolo de luta da mesma maneira que segue o protocolo de fisiculturismo. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Tá? A gente tem que sempre atentar a isso. E eu acho que é isso que nos difere de uma revista, né? Informações individualizadas. Então, a ceia, por que ela é crítica? Porque eu vou preparar o corpo para entrar nesse estado hormonal, né? Eu vou preparar meu corpo para ele acordar com menos alanina, para ele ter menos glutamina. A glutamina, pensem nela como um coringa. Ela vai ser um doador de nitrogênio, ela está ali. Tá? Ela está ali, ela vai doar nitrogênio, ela vai cumprir outros objetivos, mas ela é, antes de tudo, um doador de nitrogênio. Portanto, ela não é um aminoácido essencial, né? Ela é metabolizada a partir do glutamato. Então, a gente vai preparar o corpo também para períodos regenerativos. O que é preparar o corpo para períodos regenerativos? Um praticante de exercício crônico, ele tem depleção dos antioxidantes endógenos? Tem ou não tem? Não apresentam níveis reduzidos de cromo, de selênio, de tocoferol. Então, as pessoas que praticam exercício físico cronicamente, principalmente os que possuem uma demanda maior da aerobiose, né? Porque o metabolismo é exclusivamente mitocondrial, eles vão ter um processo de oxidação maior. Então, a gente tem que blindar essas pessoas e aproveitar o horário da noite. Como? Né? Como? Como que eu poderia fazer isso? Olha que bom. Eu posso colocar um ômega 3 antes de dormir, com uma proteína lenta, e ele já vai ajudar, porque a gordura faz isso no estômago, a deixar a proteína mais lenta. Então, eu matei 2 coelhos com uma paulada só. Né? Não seria bom eu misturar... legal. As pessoas às vezes colocam um mistão, assim, ó, tipo aveia, ômega 3, canola, proteína. Dependendo a fibra, ela vai aglutinar um pouquinho de ácido graxo. Tá? Então, tem que cuidar disso. Se você colocar aveia com ômega 3, por exemplo, farelo de aveia, que tem bastante fibra solúvel, ela vai aglutinar um pouco de ácidos graxos, que é bom para quem quer emagrecer, mas não faz isso com o teu ômega 3, né? Tá? Então, tipo, a gente tem que pensar em tudo. Suplementação para a ceia. Tá aí. A caseína, a albumina, a proteína de soja, a glutamina, os ácidos graxos essenciais, os multivitamínicos, os antioxidantes. Mas por que você não toma esse antioxidante, esse multivitamínico de manhã? Pode ser, tem profissional que faz isso, eu não faço. Eu acho que o período mais regenerativo do mundo é quando você vai dormir. Você vai ficar quieto. Vai ser tudo melhorado, digamos assim. Então, joga substrato ali. Tá? A glutamina, além de tudo, ela é substrato das células senais, do túbulo proximal, acho que é. Então, o que acontece? Ela sofre uma cisão e ela vai ajudar também a gente a tirar um pouquinho de amônia do corpo durante o sono, né? O xixi da manhã é o mais forte que tem, né? Vem carregado. É da filtração que você está parada, que você não tomou água.
Então, ela é bem importante nesse processo. Depois vocês vão ver que eu vou colocar alguns artigos, algumas figuras que vão nos remeter a pensar na ceia que passou, no pré-treino que passou. Eu deixei por último, tá uma ordem confusa, né? Café da manhã, ceia, pré-treino. O cara sai da ceia, vai fazer o pré-treino, e daí como é que fica? Então, assim, eu deixei essa ordem porque o pós-treino é muito legal para a gente discutir. Existem duas vertentes principais do pós-treino. Eu vou expor elas e cada um faz a sua escolha. Mas o pós-treino é muito legal de abordar. E tem muito material para o pós-treino. Então tá, pré-treino. 3 coisas principais no pré-treino. Preparar o corpo para o estresse, né? Você não vai pegar um cara, um triatleta, e deixar ele falar assim, ó, cara, você acorda de manhã depois de 8 horas de jejum e bora para a prova. Né? Você tem que preparar esse cara. Principalmente porque a gente tem que manter a constância hormonal e ampliar a performance. Tá? Manter a constância hormonal, depois eu vou falar bem a respeito disso. O que é manter a constância hormonal? É não errar na dose de malto antes do treino e fazer esse cara ter uma hipoglicemia com 20 minutos de corrida. E ampliar a performance. Por que não jogar um NO2 aí antes do treino? Né? Por que não? Se a tecnologia está aí, os engenheiros de alimentos estão aí para ajudar a gente, os farmacêuticos, né? Então todas as áreas acabam se ajudando e a gente tem que entrar na roda. A suplementação pré-treino deve ser capaz de blindar a massa magra. Aqui eu coloquei o whey em negrito porque depende do whey também, né? Tem o whey que acaba sendo tão lenta a absorção quanto de um Cinta 6. E isso também, quanto mais próximo do treino, mais refinado tem que ser teu whey. Né? O cara que vai tomar o whey meia hora antes do treino, não é o mesmo whey que ele teria que tomar 2 horas antes do treino. Né? Evitar uma precoce queda no glicogênio. Suplementando talvez com maltodextrina, dextrose. Evitar uma acidose excessiva, porque acidose vai ter. Se tiver trabalho mecânico, se tiver estresse metabólico, vai ter algum grau de acidose. Necessária também. Com bicarbonato de sódio, esse de mercado mesmo. A carnitina tem demonstrado alterar um pouquinho o pH do sangue. Não estou falando aqui de oxidação de lipídio, eu acho que isso é bem discutível. E glutamina e beta-alanina. Tá. Evitar uma precoce queda no glicogênio, pré-treino. Ah, mas por que você não manda ele comer? Porque a palestra é sobre suplementação. Vamos pensar que depende da gente só da suplementação para segurar o glicogênio desse cara. Que abordagem a gente poderia ter no pré-treino? Com a suplementação de carboidrato. Pode ser. Bem bacana mesmo. Se for... Aí é uma questão de se ajustar o time, né, do cara, né? Se for muito próximo também já não acho tão bacana. Mas isso mesmo, a gente pode usar o amido seroso ou maisena de mercado mesmo, eu acho um pouquinho mais barato, né? Eu acho bem mais barato, prescrever maisena. Beta-alanina eu acho muito legal, né? Chega a dar coceira na pele, se for ver. A L-carnitina é uma coisa que eu acho que mais para frente, assim, estão se desenhando os estudos diferentes a respeito do papel dela, principalmente as pessoas que têm ingestão um pouquinho baixa de carne vermelha, tem gente que não é do paladar ou por outras questões. Mas veja que tem alguma coisa ali curiosa. Glutamina no item 1, para blindar a massa magra, ou seja, doador de nitrogênio, né? E a glutamina para evitar a acidose. Eu não sei por que eu não coloquei a glutamina em evitar uma precoce queda no glicogênio, porque, e eu vou mostrar aqui, ela ajuda também na retenção da glicose enquanto glicogênio, tá? Na conversão e no processo de ressíntese. Tá? Então a glutamina eu acho que seria colocada em todos os itens ali, mas é discutível, e a gente vai discutir, né? Então, não existem verdades absolutas, não existe um cara com conhecimento absoluto, existem verdades que vão aparecendo. Próxima. Então, assim, ó, veja que legal a glutamina aí.
Metabolismo da glutamina na célula renal. O rim é um dos órgãos que mais participam no metabolismo da glutamina. Pro lumen, ela vai devolver amônia, ureia. Ela vai ajudar na detoxificação, ou na destoxificação, acho que é mais correto, mais brasileiro, né? Eu acho que ela vai ajudar, ela vai ajudar nisso. Pro outro lado, pro interstício, o que ela vai ajudar? O que é aquilo ali? Bicarbonato. Então, uma glutamina forma 2 bicarbonato. Quando eu estou com o sangue ácido, o que pode ser interessante para mim? Bicarbonato. Bicarbonato. Então, a suplementação de glutamina é uma boa pré-treino? Pessoal, porque, né, ela ajuda na questão do glicogênio, ela ajuda a blindar a massa magra, ela não tem impacto significativo na insulina, ou seja, não vai me dar uma hipoglicemia de rebote porque eu tomei 5 gramas de glutamina. Né? Ela vai ajudar na acidose e mulheres, ela ajuda na saúde intestinal. Então, mulheres que têm geralmente esse problema de obstipação, e é bastante, eu acho que umas 90% que eu atendo tem problema, ela pode ser também, e é considerado, um aminoácido funcional. Próxima. Veja que importante isso. Os sistemas de tamponamento ácido do nosso corpo. Olhe como o sistema de bicarbonato é importante, 64%. Opa! A hemoglobina. Como que a hemoglobina ela pode agir diminuindo a nossa acidose, formando um ácido mais fraco, né? Ela capta um hidrogênio, não lembro direito da reação, mas eu sei que todas essas reações elas têm que transformar em um ácido mais fraco. As proteínas também, se convertendo em proteínas básicas, e o fosfato monoácido em fosfato de ácido. Mas veja o bicarbonato, porque, assim, por eu falar proteína, fosfato, hemoglobina, dá a impressão que a gente pode manipular muito bem pela dieta, mas o que a gente pode manipular mesmo, e que bom que é o mais importante, é o bicarbonato. É o sistema de tamponamento mais importante, que é o que cabe a nós, nutricionistas, modular. E a gente pode fazer uma boa diferença na performance mesmo. Né? Veja como é importante o tamponamento com bicarbonato. A gente vai falar mais específico daqui a pouco. Isso é para se refletir. Né? Veja bem essa frase. Quanto mais o músculo é diretamente protegido contra o catabolismo, menos ele será reforçado com o aumento das fibras que o compõem. Ou seja, não é bom você ficar treinando e passando o band-aidinho no músculo durante o treino. Não que não é bom, mas talvez o chamariz para o anabolismo seja o próprio catabolismo. Se a gente evitar muito o catabolismo, a gente não vai ter uma supercompensação do anabolismo. Mas assim, eu não estou me posicionando contra a ingestão de suplementos intratreino. Não, nunca. Eu acho que cada caso é um caso. O cara saiu do escritório dele, não deu tempo de comer, não sei, correria, dia a dia, teu cliente, cara, joga alguma coisa durante o treino, por que não? Dilui isso certinho para não ter um impacto insulinêmico e bora. Né? Por que não facilitar? Não, eu sou contra. Não sou contra. Mas eu acho que se você puder modular o pré-treino para ele entrar estável, é melhor. Então, veja bem, constância hormonal. A suplementação pré-treino, então, tem que evitar os picos de insulina e evitar o excessivo estímulo do sistema nervoso autônomo. Por quê? Por que evitar o estímulo excessivo do sistema nervoso autônomo? Quem faz parte do sistema nervoso autônomo? Simpático e parasimpático. Né? Sistema nervoso simpático, excessivamente atuante, é bom para o praticante? Já viram alguém que parece uma britadeira na academia?
O cara que abusou da cafeína, sistema nervoso simpático, é ruim. O Jack 3D era muito bom para isso. Então, assim, para treinar as pessoas, cada caso é um caso. Então, eu não posso dizer assim, eu sou contra a cafeína antes do treino. Eu não sou contra a cafeína antes do treino. Mas cada pessoa reage de uma forma. Algumas são sensíveis, outras não são sensíveis para a cafeína. E o foco disso aqui é a gente saber manusear isso para não sair assim, eu sou a favor de cafeína pré-treino. Entrou na minha porta, cafeína. 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 Coisa não pode funcionar assim. Mas, via de regra, questão hormonal, é preciso ter uma constância hormonal. Em alguns esportes mais, em alguns esportes menos. Quem aqui já fez musculação com uma leve hipoglicemia ou com muita hipoglicemia? Quem aqui fez? Dá para tocar o barco, né? Dá, você vai, você dá um migué, você sua frio. Agora experimenta correr, cara. Não vai. Experimenta pedalar 40 km hipoglicêmico. Não vai, o trabalho para. Então, é muito individual e assim, muito específico, né, para o esporte. E de forma geral, todos os esportes, é sempre bom você fazer com que teu cliente te dê esse feedback, fale assim, olha, realmente a parte estética eu estou vendo que está demorando um pouquinho mais, eu tenho essa dificuldade, mas assim, a parte de energia no treino melhorou muito. É muito bom escutar isso, tenho certeza que muitos profissionais escutam isso. É muito bom, porque você ajudando o cara a treinar melhor já é meio caminho andado. E quem manda é o hormônio, não adianta. Não adianta a gente ficar se alugando com carboidrato, com não sei o que lá, e chega lá a insulina e papum e acaba com a história. Ampliar a performance. Então, aqueles 3 itens, né? Tamponar um pouquinho a acidose, importante, principalmente em esportes aeróbicos. Que eu falei antes? Constância hormonal. E ampliar a performance. Suplementação com carboidrato, suplementação com precursores de NO similares. Qual é a suplementação pré-treino, né? E BCAA, para evitar a fadiga central, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a suplementação com 5-HTP próximo também do exercício aeróbico, que é ruim, né? Ou fontes de aminoácido triptofano. Mas está exagerando. Mas tem pessoas que são sensíveis ao aminoácido triptofano e a gente tem que cuidar, tá? Tudo tem que cuidar. Tudo tem que ser cauteloso. Ainda mais, às vezes, o cara vai disputar um Ironman lá. Putz, aí está na tua mão, né? Então, veja, essa suplementação com carboidratos, ela vai ampliar a performance? Então, não precisa de carboidrato. Vai, né, Kevin? Suplementação com precursores de óxido nítrico vai ampliar a performance? Vai, né? Vai. As pessoas relatam isso. Principalmente se tiver uma creatina nesse NO. Não que a creatina tenha que ser pré-treino também. E o BCAA? O BCAA vai ampliar a performance? Vai. Primeiro, porque é um doador fácil de energia via ciclo de Krebs. Primeiro de tudo, né? Não é nem metabolizado no fígado, passa direto ali, vai para o músculo. E outra, ele ajuda a competir com o triptofano da barreira hematoencefálica. Então, veja, eu posso evitar aquele estado de fadiga generalizada, que é o que dá o triptofano via serotonina. E o BCAA ajuda nisso também. Pode ser uma coisa legal para a gente tentar? Eu acho que pode, sim. Na minha humilde visão, eu acho que pode. Tá? Algumas pessoas prescrevem mais, outras menos. Tem que cuidar, porque o BCAA também é um aminoácido insulinotrópico, estimula a insulina, não níveis assim, né, como uma dextrose, mas estimula, né, e a gente não sabe quem que é aquela pessoa que está na frente da gente no primeiro momento. Então, vamos começar devagarzinho, comedidamente. Tá? A próxima. Aqui que a gente pode discutir muito bem. Dá uma analisada, não é o único, tá? Eu peguei esse artigo porque ele fala um pouquinho da glucosamina. Olha que interessante. O metabolismo de glutamina em glucosamina é necessário
para a inibição a inibição do óxido nítrico, da síntese do óxido nítrico endotelial. Estava todo mundo aqui concordando que era para tomar glutamina antes do treino. Só que depois vocês falaram que é bom tomar óxido nítrico. Então, gente, a gente tem que fazer escolhas na vida. Será que eu vou agir com esse cara? Será que a prioridade com esse cliente é o óxido nítrico? Então já nem coloco a glutamina. Alguns NOs vêm com glutamina. Ah, mas aqui está que a glutamina precisa ser convertida em glucosamina. Então tem gente que toma glucosamina antes do treino para proteção articular. Pior, né? Então, fica para vocês refletirem que essa questão de não existir verdade absoluta, né? Estou expondo aqui. Eu acho que a glutamina pré-treino, enquanto suplemento, eu acho dispensável. Mas depende muito do caso. Depende muito do caso. E você tem que ter o feeling de ver se às vezes, cara, os cara não vai, o cara está cheio de veia no braço, ele naturalmente está cheio de óxido nítrico e não vai dar nada essa glutamina, dá para o cara. Aí tem cara que não, tem cara que vem justo com insônia, eu queria ter mais veia no braço, não sei o quê, não sei o quê. Né? Então você tem que tudo fazer um balanço. E nós nutricionistas, né, entendemos de balança. Próximo. Pós-treino. Agora vai ser bom porque, assim, ó, vou pedir um pouquinho mais de interação de vocês. Assim. Pós-treino. Dos acadêmicos de nutrição, quem aqui quer trabalhar somente, assim, claro, no começo a gente trabalha com tudo, né? Mas vamos supor que a gente possa escolher, somente vai trabalhar com academia. Se pudesse trabalhar numa academia para sempre com praticante. Não. Gostaria de trabalhar com atletas de elite de endurance, de aeróbico, de triatlon, de natação. Tá. O que eu preciso fazer após o treino? Todo o meu sangue está cheio de coisas e lixos metabólicos, aminoácidos. Está tudo sendo jogado para fora da célula, porque quem está mandando na coisa são os hormônios catabólicos. Está tudo sendo jogado para fora da célula. Primeira coisa que eu preciso pensar. Eu tenho duas opções num pós-treino. Dar substrato para jogar no sangue, para que ele não use da célula, ou ir direto na célula e mudar o comportamento da célula. Tá? Eu tenho essas duas opções. Posso não fazer nada e deixar o cara em jejum 1 hora depois do aeróbico para ele queimar mais gordura? Pode também. Isso é bem discutível, isso é bastante aplicado por algumas pessoas, mas eu não acho que, assim, a longo prazo vai ser uma coisa que agrade teu cliente. Eu acho que vai ter, assim, a longo prazo uma resposta de proteólise bacana aí. Mas, e nada impede você de, eu não quero estimular a insulina pós-treino, eu vou jogar uma proteína lenta ali, sei lá, ou vou jogar só um pouquinho de BCAA, também dá. Eu vou mostrar coisas aqui que podem, nutrientes que podem inverter esse comportamento celular sem necessariamente mexer na insulina. Só que eu acho que mexer na insulina pós-treino é o jeito mais rápido e mais barato para você parar o catabolismo. Um pacote de malta é R$10. 1 quilo de glutamina é bem mais caro. Então eu acho que a gente tem que pensar em tudo, não só aqui. Você tem que ter aquela visão de que talvez você possa conciliar coisas que não prejudiquem tanto e sejam até financeiramente melhor para o teu cliente. Tá? Então, veja, reduzir catecolaminas. Como que nós vamos fazer isso? Já vamos ver. Reduzir cortisol. Já vamos ver. Reduzir glucagon. E é o primeiro pré-treino que temos, é o pós-treino. Né? Se for pensar. Um pós-treino bem feitinho, com certeza vai impactar no meu treino de amanhã. E um pós-treino mal feito também.
né? Então, o nosso pós-treino, se você for pensar, é o nosso primeiro pré-treino. Ele precisa modificar o vetor do metabolismo, sentido sangue e célula, né? Tem que fazer com que as coisas que estavam saindo da célula para gerar energia voltem tudo. Eu sempre comento isso, mas algumas pessoas deixam de consumir carboidrato junto com gordura na mesma refeição, porque estimula a insulina, e a insulina faz com que tudo vá para dentro da célula, né? Fugindo um pouquinho do tema aqui. Tem gente que faz assim, 3 refeições com carboidrato e proteína, sem gordura, e 3 refeições de gordura com proteína, sem carboidrato. Na ilusão que essa proteína e gordura não vão estimular a insulina. Vocês lembram a palestra do ano passado que eu mostrei alguns alimentos proteicos que estimulavam a insulina? Alguém lembra aqui? Lembra, né? Então, mas o jeito mais fácil e barato e imediato é utilizando o recurso da insulina. Eu prefiro. Se a pessoa... mas a pessoa vai ficar diabética. Não, diabético ele não fica diabético, ele tomou 30 gramas de dextrose pós-treino. Não conheço ninguém que ficou diabético assim. Principalmente porque a diabetes é uma questão dos tipos de diabetes que tem, mas quando ela é adquirida é uma questão mais de hábito, né? É uma questão do hábito de uma pessoa que infelizmente, não se cuidou nesse sentido. E o pós-treino é muito importante para repletar o glicogênio, né? A gente está com o músculo que é uma esponja no pós-treino. Eu sempre digo para as pessoas que vão competir, tirem tudo o carboidrato, tudo que vocês fizerem de carboidrato da dieta do cara, mas não tirem o do pós-treino, esperem para tirar o do pós-treino. Não comecem já tirando. Não é uma pessoa ou duas que me fala isso. Antes eu ia numa nutricionista, num médico, sei lá, e ele tirou o pós-treino o carboidrato do meu pós-treino para diminuir o percentual. Para diminuir o glicogênio, eu acho que foi, né? O que vai impactar em um monte de coisa, principalmente no desbalanço dos hormônios orexígenos e anorexígenos. Que isso também daria uma outra palestra muito legal para a gente falar disso, como manipular esses hormônios orexígenos e anorexígenos. Tá? Pode passar. Então veja, alguns estudos aqui. Esses caras suplementaram 1,5 grama de vitamina C após o treino em corredores de ultramaratona e houve redução significativa de cortisol. Jogar a vitamina C no pós-treino é bom? Eu acho bom. Jogar a vitamina C no desjejum é bom? Eu acho muito bom. É dispensável? É. A ingestão de BCAAs parece ampliar a resposta de síntese proteica pós-treino, com a leucina especificamente tendo efeito mais anabólico por estímulo da mTOR. Eu acho que eu coloquei a cascata da via mTOR no ano passado, que é uma cascata de fosforilações que acaba resultando em síntese de proteína, de uma maneira rápida. Por mais que seja via segundos mensageiros, é de uma maneira rápida, né? Ela é muito parecida, se eu não me engano, eu acho que é quase a mesma da insulina, né? Então, olha que interessante, é um jeito de eu jogar a leucina utilizando a via anabólica da insulina pós-treino sem estimular a insulina. Posso fazer isso? Posso. Posso querer estimular a insulina? Pode também. Posso jogar dextrose com leucina para ficar power? Manda ver. Só não queime tudo os cartuchos no primeiro mês do cara, né? Não queime o gato na primeira jogada de truco. Espere o cara dar uma respostinha. Opa, não, agora nós vamos jogar leucina. Não, agora nós vamos jogar a vitamina C. Não precisa sair. Espera a resposta. Então, esses autores aqui conduziram um estudo no qual indivíduos do sexo masculino eram divididos em 3 grupos, de acordo com o pós-treino que recebiam. Então, o primeiro grupo recebeu apenas 50 gramas de carboidratos. O segundo grupo recebeu carboidrato e whey. E o terceiro grupo recebeu carboidrato, whey e 16 gramas de leucina. Ao final do estudo, a resposta anabólica do grupo 2 foi 34% maior que do grupo 1. No entanto, o grupo 3 teve um aumento de 55% na resposta anabólica, evidenciando assim a sinergia entre carboidrato, proteína e leucina. Essa resposta anabólica reflete em ganho de músculo? Nem sempre. Nem sempre.
Nem todo anabolismo nosso é para o músculo. O crescer de volume e o definir é mais uma questão de quem ganha o cabo de guerra, o anabolismo ou o catabolismo. Não adianta nada eu estimular o anabolismo aqui, 55% mais que os outros grupos, e negligenciar minha ceia, negligenciar meu de jejum, negligenciar meu pré-treino, né? Então, tudo é uma soma, é uma mediação que nós, profissionais, enquanto moduladores da alimentação, a gente tem que fazer. Tá? Esses outros autores, em 2004, também conduziram um estudo parecido, de modo que o grupo que recebeu apenas carboidratos após o treino promoveu um ganho de 6 gramas de músculo nas 3 horas subsequentes. Já o grupo que recebeu carboidratos e whey concentrado e aminoácidos conseguiu sintetizar 18 gramas de músculo. Isso é uma média, isso é dentro de uma metodologia específica. Tá? Só para deixar claro. Então, assim, peguei 2 estudos com metodologia parecida e avaliei. Dá para fazer um combo com whey, dextrose, tentar fechar todas as lacunas, jogar uma glutamina, jogar vitamina C, jogar DAI, geralmente é isso que se faz. Só acho que não é prudente, mas cada um faz o que quer, não é prudente jogar tudo de uma vez só. É preciso você sempre ter alguma surpresinha ali para incrementar na dieta e na suplementação. Pode passar. A insulina, no entanto, ela parece não ser antagônica apenas do GH, mas também da testosterona, do perfil andrógeno em geral. Indivíduos que ingeriram carboidratos de alto índice glicêmico com proteínas após o treino tiveram redução significativa de testosterona quando comparados com o grupo placebo. Que advogado do diabo que eu estou sendo, né? Eu falei. Né? A gente está aqui para desenvolver o senso crítico. Próxima. Indivíduos que ingeriam apenas whey após o treino tiveram também seus níveis de testosterona reduzido, apenas whey. Provavelmente pelo índice insulinêmico das proteínas derivadas do leite. Isso não sou eu que concluí, foi o autor. Ele fala que é provável, pode deixar. Provavelmente foi pelo índice insulinêmico. Então, assim, ó, se você vai usar o índice glicêmico também como única variável de impacto na insulina, o teu conceito está defasado já. Porque você precisa avaliar também o comportamento da proteína, tá? Então, só uma dica aí para a gente também começar a prestar atenção nisso. Veja bem, esses estudos... O que vocês me dizem depois? Eu nem vou prosseguir porque tem mais coisa para vir. A gente já viu que a glutamina pode ser boa no pré, mas pode não ser tão boa. A gente está vendo agora que estimular a insulina pode ser bacana, né? Mas também pode diminuir a testosterona. Como abordar isso? Com balanço. Eu acho assim, ó, dá para a gente pensar, não é a única maneira de pensar também, mas eu acho que dá para a gente pensar o seguinte: eu posso estimular a insulina nesse horário e deixar a testosterona para os outros horários, já que ela vai cumprir um papel mais rápido, né? A minha vida da insulina é bem mais curta que a da testosterona. Até onde eu sei, pelo menos. Não sei se é tão mais curta, mas é. Então, será que a gente vai dar enfoque para a testosterona? Putz, mas daí eu vou pôr aquela dextrose, daí o cara vai baixar a testosterona. Mas sei lá, dali uma hora tá levantada de novo o troço. O que eu vou fazer? Não sei, depende do paciente. Se eu quiser tirar o carboidrato do cara, eu não estou agindo errado. Mas se eu quiser colocar, eu também não estou agindo errado, entendeu? Depende do que está se apresentando para vocês. Se o cara é um triatleta e você precisa repor glicogênio, se dane a testosterona dele pós-treino. Certo? Depende, gente, depende. Ó, eu falando assim parece que é ditador falando, né? Mas depende. Então, a próxima no entanto, segundo o Tirapeg, que é um autor assim que eu acho muito bacana os livros dele, a suplementação com carboidratos logo após o exercício promove a normalização do cortisol e uma redução na ativação do eixo hipófise, hipotálamo, hipófise adrenal. Carboidrato puro, tá?
Então, o carboidrato ele também vai ter alguma interação no cortisol, não só no glucagon, né? O carboidrato pode ter um papel aí muito importante após o treino. Eu estou expondo diretrizes que vocês podem tomar. Eu acho que colocar o não carboidrato é uma questão assim, quem que ganha, né? Tipo, se for fazer uma lista, eu acho que é necessário. Eu acho que já ficou claro que eu acho isso, né? 8 gramas de glutamina ingeridas em conjunto com 65 gramas de dextrose aumentou a síntese de glicogênio em 25% em comparação com o grupo que recebeu apenas dextrose. Olha que importante isso, né? Se a gente quer ampliar o glicogênio, níveis reduzidos de glutamina no sangue constituem um fator primordial da imunossupressão pós-exercício. De forma que talvez se a glutamina elevasse os níveis de neutrófilos e células fagocitárias, o efeito poderia ser revertido. Aí eu achei outro autor que ele não encontrou isso daí. Tá? Esse cara aí, provavelmente é polonês, ucraniano, essa galera não achou essa resposta. Mas, por exemplo, a vitamina C do pós-treino, que já baixa o cortisol, pode dar uma ajudada na imunidade. Fica a questão em aberto. Para repressão de glicogênio. Bom, vocês lembram que eu coloquei um monte de coisas assim que poderia ajudar o pós-treino, né? Cortisol, glucagon, estou falando uma por uma. Daí eu cheguei aqui, na repressão do glicogênio. Gente, assim, ó, estudem mais sobre o glicogênio, para serem melhores profissionais cada dia mais. Porque o glicogênio é muito importante mesmo. É muito importante, nossa... ele é importante tanto para a estética quanto para a performance, né? A gente tem a nossa osmolaridade celular totalmente, não totalmente, eu estou exagerando, mas assim, ó, bastante dependente da glicose do glicogênio. E pense que é algo que pode movimentar a água da tua célula. E o nosso corpo é 70% água. Então, essa coisa tem importância mesmo. E, às vezes, eu acho que isso passa batido um pouco. Quando a gente está no meio acadêmico. A gente pensa muito em caloria, grama de proteína por quilo de peso, não sobrecarregar rim. Mas o glicogênio que é bom eu não vejo. Eu não vi na minha faculdade muita coisa. E eu não vejo por aí. Então, Eve et al., em 2002, verificaram que indivíduos após uma sessão de exercício de depressão, quando consumiam uma solução de proteína mais carboidrato, obtiveram uma ressíntese maior do que indivíduos que recebiam apenas carboidrato, ressíntese maior de glicogênio. E eu acho bem importante esse dado. Esses caras de baixo aqui verificaram em um estudo mais antigo que um valor maior de ressíntese no grupo que recebeu carboidrato concomitantemente com proteínas. No entanto, utilizando os mesmos indivíduos, esses caras de cima dividiram vários grupos, e esses aqui pegaram a mesma pessoa como controle dela. Sendo que cada semana um tipo de pós-treino era oferecido, placebo, carboidrato e proteína, e apenas carboidrato para o mesmo indivíduo. Espera aí. Esses caras fizeram o seguinte: mas será que não é só as calorias que estão entrando da proteína que estão ajudando o glicogênio? Por isso que eles colocaram a mesma gramagem de carboidrato no último teste para fechar a proteína, entendeu? Então, tipo, sei lá, 30 gramas de carbo e 70 gramas de carbo e 30 de proteína dá 100 gramas de macronutriente. Eles fizeram daí 100 gramas de carboidrato puro. E encontraram que a proteína com carboidrato ajuda na síntese de glicogênio. Então, mas eu não estava falando ali naquele item que o carboidrato era muito importante para repor glicogênio e que se a gente negligenciasse proteína não ia ter uma reposição tão boa, mas agora eu estou falando que a proteína é quase que crucial no esquema. O que a gente faz? O que acontece? Só um pouquinho. Ninguém está se perguntando assim, puxa, mas se o glicogênio é formado de carboidrato, como que a proteína está ampliando a resposta de síntese de glicogênio? Como?
Alguém teria alguma resposta? Como pode eu ingerir proteína e aumentar a minha resposta do glicogênio? Hã? Quem falou? Obrigado. Eu me bati um pouquinho para achar, mas achei um artigo que eles analisam não só a reposição do glicogênio, mas o pico de insulina. Então, ó, o esquema é esse, passa um pouquinho, suposições. Isso é uma coisa que eu me perguntei particularmente quando estava desenvolvendo essa palestra aqui. Ingerir aminoácidos pouparia mais glicose para glicogênese via gliconeogênese? O que vocês acham disso? Esquecendo que eu já falei que tem a importância da insulina. Mas vamos pensar. O cara saiu do treino e tomou uma dextrose com whey hidrolisado. E ele apresentou uma maior ressíntese de glicogênio. Será que às vezes não teve um pouquinho de proteína cumprindo o papel de carboidrato aí? Né? Quem sabe? Ou não, vamos pensar assim, o oposto, tipo os BCAAs do whey foram para o Krebs, não precisou de tanta glicose e sobrou glicose para glicogênio. Pode ser? Pode ser. Mas qual que é a explicação? Podem passar. Esses caras aqui, ó. Eles fizeram um estudo muito bacana. O estudo eles desenvolveram no mesmo molde daquele primeiro artigo citado do glicogênio. Fizeram 3 grupos, exercício de depressão, pode passar, eu vou falar mais. Ó, após o jejum, fizeram os próprios indivíduos como controle. Então, assim, o que aconteceu depois do exercício? Imagine, os caras pegavam o ciclista de jejumzão noturno mesmo e bora. Imagine, que estressantíssimo. Então, o que aconteceu? Os que recebiam 0,8 gramas de carboidrato por quilo de peso, os que receberam, os mesmos, né? Depois receberam 0,8 gramas de carboidrato, mais 0,4 de proteína, mais leucina, e um terceiro com 1,2 de carboidrato, para dar aquela mesma metodologia da gramagem de carboidrato igual à mesma caloria. Tá? Olha que lindo isso. Olha o pico de insulina ali, ó. Aí eles linkam nesse artigo, depois quem quiser referência, sinta-se à vontade, a gente vai passar. Eles fazem o link da resposta insulinêmica da proteína com carboidrato e a ressíntese de glicogênio, que eu acho muito bom. Então, assim, para concluir o último slide, que a gente tem que pensar no seguinte: a insulina, a gente vê que ela tem alteração na maquinaria celular. Quando eu falo maquinaria celular, são todas as moléculas ali que a gente tem na célula, suspensas ou não pelos microtúbulos. Pensando nisso, nessas organelas, o que é insulina? O que está claro já do comportamento da insulina na célula? O que está claro? O que a insulina influencia na célula muscular? Ancoramento dos glúteos na membrana, né? Ativação dos sistemas de absorção de aminoácidos, os canaizinhos lá, tem. Mas ela tem também uma atividade de inibição da fosfatase. Então, aonde que a insulina age nesse sentido de ressíntese de glicogênio? Na glicogênio sintetase, ou glicogênio sintase. Tá? Então, o que ela faz? Ela deixa a glicogênio sintase ativa, perdendo o fosfato. Tá? Isso faz com que essa enzima fique mais exacerbada, ou seja, a insulina, ela realmente modifica a ação enzimática da glicogênio sintase. Não é só uma questão de glúteos e de aminoácidos, ela age ali. Então, sendo assim, o consumo de carboidrato e proteína e aminoácidos após o treino promove estímulo insulinêmico, influxo de aminoácidos para a célula, né? A insulina faz isso,
E ainda mais, além dela jogar aminoácidos, ela estimula a glicogênio sintase, além de jogar carboidrato, promover a entrada de carboidrato. Então, pode ser um bom horário para estimular a insulina pós-treino? Pode. Pode. E lembrem-se, um aviso. Equilíbrio sempre. Ou seja, não tome as medidas drásticas no pós-treino, no pré-treino, na ceia, no jejum. Vai tentando ter aquele feedback do teu cliente, do teu paciente, que eu acho que é o melhor jeito, para você achar o jeitinho dele, que cada um vai ter o seu jeitinho. É isso aí. Obrigado pela atenção de vocês.